O Partido Liberal, o PL Mulher, atrai um pouco mais de 250 mulheres para o Encontro Estadual da Juventude Feminina. Segundo a organização, o objetivo do evento é atrair mais mulheres para participarem de políticas públicas. No seu caso, como é que você se interessou por política? Quando eu entrei na universidade, eu estudei na universidade pública e quando eu cheguei lá, eu não sabia o que era direita e esquerda, mas eu tinha os meus princípios e os meus valores muito bem estabelecidos. E quando eu descobri aquele mundo que era totalmente de esquerda, e eu falei, eu sou o oposto deles, então se eles são de esquerda, eu sou de direita. Foi aí que eu comecei a entender de política. Mas eu estava ali focada no meu curso, que eu sou formada em música, piano, e ali no meio dos artistas, todo mundo é de esquerda, e quando eu me levantei como sendo uma artista de direita, eu sofri muitas perseguições, muitas ameaças, até que em 2022 eu fui expulsa do mercado de trabalho por ser uma artista de direita, porque eu já estava começando na internet a falar sobre política. E aí foi um momento que teve o meu cancelamento, que foi muito bom acontecer esse cancelamento, porque eu saí do meio musical e fui para a política e também para falar sobre a guerra cultural, porque minha principal pauta é a cultura. Porque a mulher, quando ela entra para a política, ela tem que ver um sentido nisso, uma razão de ser, uma vocação para se dedicar àquilo. E o combate ao feminismo é só uma das questões, mas não é por uma postura negativa, mas por uma postura propositiva, que é de fazer o bem, de valorizar a mulher, valorizar a maternidade, defender a família, fazer com que a saúde funcione da maneira adequada, a educação. Então a mulher, quando ela entra na política, é porque ela quer ver o bem comum acontecer e impactar a vida dos seus filhos, dos seus pais e das próximas gerações. Sim, eu acho que eu concordo com você. Eu acho que as mulheres, elas precisam ser despertadas e encorajadas de que elas precisam ser uma voz, porque elas têm essa influência, porque elas têm esse poder. E quando eu falo poder, é um poder intrínseco à mulher. Não estou falando desse empoderamento aí que vem de fora, não, estou falando de um poder que vem de dentro. A mulher tem isso e ela pode somar com a sociedade através desse poder, seja através das artes, da cultura, da educação, como tantas amam fazer, como professora numa sala de aula, por exemplo, mas também através da política. A política também é uma plataforma para a mulher, porque a mulher é sim um grande agente de influência da sociedade e, consequentemente, de transformação. Só para finalizar aqui, queria que você falasse um pouco da Michelle Bolsonaro, né? Que você é vice-presidente dela, né? E ela, desde o primeiro dia de mandato, lá da posse do presidente Bolsonaro, ela se destacou. Como ela fez aquele pronunciamento em Libras e chamou a atenção do mundo todo. A partir daí, ela começou a ter um trabalho mais forte em relação a pessoas com deficiência e tudo mais. Como é que você enxerga essa entrada da Michelle Bolsonaro na política real mesmo? Já tem gente dizendo que ela pode ser candidata a senadora, mas outras pessoas querem que ela saia para algum outro cargo. Como é que você enxerga a Michelle Bolsonaro realmente política e não a esposa do presidente Bolsonaro? A Michelle, ela tem crescido muito, ela tem conquistado muito a confiança do povo brasileiro. Muitas mulheres estão se identificando cada dia mais com ela e eu atribuo ao seguinte: a Michelle, ela é transparente e ela é de verdade. Naquele dia da posse, que ela fez o discurso em Libras, ela não aprendeu Libras, ensaiou um script especial para se apresentar naquele dia. Não, aquilo ali era anos e anos de anonimato. De alguém que estava no anonimato fazendo o quê? Servindo ao próximo, atendendo o seu chamado, cuidando do surdo, porque foi o que Deus colocou dentro do coração dela. Então hoje a gente vê ela se colocando numa posição diferente, porque naquele momento ela estava como primeira-dama. E a primeira-dama, ela tem uma posição diferente. Agora a Michelle vem como uma mulher protagonista politicamente e também se posiciona muito bem. Então ela sabe e ela quer. E isso mexe com a gente. Isso mexe com várias outras mulheres, isso nos contagia e eu acredito que esse é o sucesso dela. É o que explica parte desse crescimento que não para de acontecer, a ponto da gente ver nas últimas pesquisas em que Michelle Bolsonaro, em um suposto cenário eleitoral de disputa com o atual presidente Lula, Michelle estaria à frente
diferente do atual presidente. Essa é a força de Michele Bolsonaro, nossa presidente do PL Mulher Nacional. Quer dar uma saudação, presidente? Opa, bota o microfone aí. Microfone, presidente, pode falar. Boa tarde a todos. Boa tarde. Vamos ouvir Domingo em Copacabana. Parabéns pela reunião, pelo interesse em participar. A gente não pode desistir, não é fácil. Eu estou agora aqui em São Paulo, na sala aqui do Flow Podcast. Flow Podcast. Vou ficar 2 horas aqui batendo papo com ele. Estão convidados aí que já estiver chegando em casa a assistir também. No mais aí, fico muito feliz realmente com essa reunião que acontece em todo o Brasil. A gente tem que buscar o nosso lugar e fazer valer a nossa força. A força do povo brasileiro. Um abraço a todos e um beijo das mulheres. Obrigada, presidente. Deus abençoe o senhor. Esse é o ex-eterno mais amado do Brasil, né? Aqui, ó, são seus soldados, presidente. Que feminismo que, cara? Isso já tá muito demodê. Olha só, eu posso falar de cadeira, porque eu sou piloto de moto. E eu entrei num esporte em 1982 que era 100% masculino. E eu provei que as mulheres poderiam participar de um esporte sem tirar roupa, sem gritar, sem botar peito para fora, sem sovaco cabeludo, sem pintar cabelo, simplesmente mostrando a competência de que era possível uma mulher participar desse tipo de competição. Eu competi durante 30 anos, André. 26 anos como a única mulher. E eu provei que as mulheres são capazes. Então, isso hoje está acontecendo na política. A mulher vem ganhando espaço pela sua competência. Não tem nada a ver com feminismo, com revolta, com nada. Que nem cobre a mulher dos pés à cabeça, nem a obriga a praticar orgias. Se existe algo que trouxe dignidade ao corpo da mulher, foi o cristianismo, que exige da mulher não só que ela respeite seu próprio corpo, mas que ela obrigue os demais a respeitarem o seu corpo. Outras religiões, sejam monoteístas ou pagãs, faziam do corpo da mulher extremos à esquerda ou à direita. O extremo do abuso, o extremo da sexualidade ou o extremo do pudor, como algumas religiões que eu não posso dizer agora, que eu não quero que exploda uma bomba na minha casa. Mas vocês sabem do que eu estou falando. Então, sim, o corpo da mulher é um assunto político. Não como as feministas dizem, porque tudo é político, mas é um assunto político porque o nosso corpo é valioso. Dependendo do uso que nós damos a ele, nós teremos uma sociedade melhor ou uma sociedade pior. E a prova perfeita de que o equilíbrio é o melhor caminho é o fato de que todo mundo aqui sabe que nós vivemos numa sociedade hipersexualizada. Todo mundo sabe disso. Outdoor, propaganda, toda hora você liga a TV, tem uma bunda na sua cara, você abre o TikTok, tem uma bunda na sua cara. Isso está em todo lugar. Mesmo assim, as pesquisas dizem que a nossa geração é a geração sexualmente mais infeliz em relação às anteriores. Como isso é possível? É porque, exatamente como prevê o cristianismo, as nossas normas morais, que são cristãs, desculpa se alguém não é, mas o uso saudável e prazeroso do corpo está no equilíbrio. Aquele que não prevê a morte, que não prevê o abuso e que também não prevê a hipersexualização. A gente tem que entrar na política primeiro por vocação. A política é uma vocação. A política precisa ser discernida, saber se realmente a pessoa tem vocação para o exercício, né, da vida pública, ou seja, estando ali na política. Então, é claro que a gente incentiva a mulher na política, a participação da mulher na política, mas a mulher precisa respeitar o seu valor intrínseco, respeitar a sua natureza, a mulher que tem uma dignidade que é inegociável, que é intrínseca, não é agregada por um movimento, é algo que é de dentro para fora. Então, a mulher pode muito bem ingressar na política com vocação, com competência, com a sua própria capacidade, não é como o movimento feminista muitas vezes prega, como se estivesse reduzindo a mulher a cota. Isso, além de reducionista, chega a ser injusto com a própria mulher. Eu percebo também que muita gente da própria direita confunde causas das mulheres com feminismo. Por exemplo, vi muita gente criticando as falas do presidente Lula sobre a Gleisi Hoffmann, chamando ele de machista porque disse que ela era bonita. Isso daí também não atrapalha um entendimento do que realmente é um movimento do feminismo do feminista?
Bom, primeiro a gente tem que entender quais são as raízes, né, desse movimento feminista. O movimento feminista, ele tem suas vertentes, tem muitas pautas que são, na minha opinião, nocivas à própria mulher, né? Por exemplo, quando se luta pela legalização do aborto, é uma pauta que é muito importante para o feminismo. E isso é atentatório à dignidade da vida humana inocente, né? No caso do ventre de uma mulher, a mulher que tem ali no seu ventre o lugar que deveria ser um berço, deveria ser realmente um lugar de acolhimento, não um lugar de sepultura, não um lugar de sepulcro. Então, às vezes, há uma ideologia, como, por exemplo, a ideologia feminista, que muitas vezes turva a imagem da própria mulher. A mulher não precisa de ideologias. A mulher precisa respeitar a sua essência. A mulher precisa respeitar a sua alma feminina. E com isso, respeitando a sua natureza, assim, sendo mulher, ela pode chegar com certeza em lugares muito longe. Até porque a mulher ela é influenciadora, a mulher ela inspira e com certeza uma mulher sábia, ela edifica não só a sua casa, como ela pode muito bem edificar a sua grande nação. Eu sempre fui aquela pessoa que falava, ai, Deus me livre política. Sempre fui aversa totalmente à política. E quando eu tive a minha filha, ela hoje tem 6 anos, eu olhei para ela e pensei, o que será dela no futuro se hoje eu aqui não me posicionar? Se hoje eu posso, eu devo. Então, pela minha filha, eu resolvi me posicionar contra a ideologia de gênero nas escolas, contra feministas, contra tudo que vem querendo tirar a inocência das nossas crianças, querendo acabar com a inocência delas. Então, eu pensei na minha filha e no futuro que eu desejo, não só para ela, mas para todos os jovens e para todas as crianças. Então, dando o meu exemplo, eu acho que nós mulheres, a gente tem um papel fundamental na nossa casa, nós somos um dos pilares ali principais e a gente precisa sim se posicionar na política porque ela influencia no nosso botijão de gás, ela influencia no que a gente compra no nosso mercado, ela influencia em absolutamente tudo. Então a gente tem que estar sempre cada vez mais na política e se posicionando. Satie, o que você está fazendo no evento das mulheres? Cara, eu fui convidado para participar desse evento, fiquei muito grato, muito feliz, muito honrado para estar entre as mulheres e a juventude, junto com a Priscila Costa, a vereadora mais votada da cidade de Fortaleza, deputada federal Cristonieto, aqui pelo Rio de Janeiro, e a deputada estadual Ana Campanholo, lá do estado de Santa Catarina. E eu, vereador aqui do Rafael Satie, da cidade do Rio de Janeiro. Fico muito feliz, extremamente honrado. Eu vim com uma gravata que é azul e rosa, já para dar uma moral para as meninas, mas eu estou extremamente feliz e gostaria de externar a minha gratidão ao PL Mulher por ter me convidado para esse evento. A gente vai falar, vai discorrer sobre temas extremamente importantes para essa pauta. Deus abençoe. Do Rio, André Missa.